Bom dia para todo mundo. Hoje eu estou aqui super tranquilo, super aliviado, não vou falar nada. Na verdade, eu vou sim, né? Porque a minha ideia é que vocês apresentem até 10 e pouquinho, e depois até o final da aula eu tento tirar eventuais dúvidas de vocês, né? Mas beleza, então hoje vocês vão apresentar sobre construções de máquinas de Turing, basicamente é isso, que corresponde à última avião de vocês. Então, são 5 duplas, cada dupla vai resolver um único exercício, né? Então, vocês tinham combinado, a gente tinha combinado de cada dupla falar aí em torno de 10 minutos, não mudar muito esse tempo, para poder ficar bem certinho no tempo aí. É o que eu tenho para falar para vocês. Ah, Pedro, muito obrigado, de verdade, eu não pude dar coraçãozinho em todos os comentários que você fez no vídeo, nos vídeos, mas aproveitando aqui, muito obrigado mesmo que você fez lá de ter colocado a minutagem nos vídeos que você assistiu, né? Eu vou tentar aproveitar isso para passar para dentro do vídeo, né? Que tem um lance lá de botar na barra no intervalo de tempo do próprio vídeo, né? Isso, os pontos ali marcados. Vou ver como é que faz isso direitinho depois. Não tive nenhum tempo. Mas de verdade, valeu mesmo, tá? Tranquilo, espero que ajude, porque, na verdade, foi para me ajudar, porque às vezes eu ficava com dúvida em algum ponto, eu ficava assim, pô, qual era a aula? Eu tinha que olhar no slide, ia pro vídeo e tal. Aí, às vezes, ficava na dúvida, confessando aqui, né? Será que eu já reassisti essa aula? Não reassisti. Aí, como tem um comentário, eu sei que eu já revi. Tem aulas que são bem conectadas, né? São bem linkadas. Às vezes tem coisas que eu falo na aula, sei lá, 2 aulas anteriores que eu volto a falar na atual. Então, realmente muito útil isso. Beleza, espero que ajude o pessoal aí. Valeu. É que você não vê a versão nova do dicionário dele, da disciplina. Do material dele? Aí, Pedro, posta aí, ó. Posta não, porque lança numa editora, vende para uma editora isso. Nada, propriedade propriedade intelectual não é minha, não, é sua, principalmente, e dos autores dos livros. Mas tá lá no LaTeX, eu arrumei aqueles errinhos e complementamos lá. Eu vi algum dia que houve atualização, porque eu vi que estava em cima lá no Overleaf, mas eu não consegui abrir para ver. Mas beleza. Show de bola. Vai ser útil para vocês isso aí. Beleza, espero que os outros alunos usem também, de repente ajuda. Eu posso? Posso? Lógico. Tá. Então, para os próximos períodos eu passo para todo mundo. Vamos lá. As duplas. Quem vai começar é Pedro e Leonardo. É isso? Isso. Aí depois, Jailton e Rajlan. É isso que eles falaram? Isso. E depois? Aí eu já não sei. Aí pode ser eu e Arnaldo. Rodrigo e Arnaldo. Depois? Alan e Carlos. Depois, Fábio e Rafael, né? Isso. Beleza. Então, podem começar. Bom dia, pessoal. Peço que se alguém quiser fazer algum comentário, pode, por favor, me interromper, porque eu estou com a tela pequenininha e não consigo enxergar as coisas aqui. Eu e o Léo vamos falar da questão 3 da V14, que perguntava sobre fechamento de linguagens e pedia para responder e justificar, em caso positivo, mostrar, e em caso negativo, exibir uma linguagem que fornecesse um contra-exemplo e uma linguagem que satisfizesse a afirmação. Então, são duas alternativas, a gente vai dividir em 2 respostas. A primeira delas era se linguagens recursivas são fechadas por complemento. Bom, a resposta é que sim, elas são fechadas por complemento, e aí a questão pedia que, caso positivo, que a gente mostrasse. A gente vai aproveitar e fazer uma breve revisãozinha do que são linguagens recursivas. A gente também pode chamar de linguagem Turing decidível, ou seja, que significa que uma máquina de Turing é capaz de retornar sim ou não para qualquer entrada. Então, a gente entende que no caso das linguagens recursivas, e esse ponto é muito importante, ela vai parar com qualquer palavra que pertença ao alfabeto de entrada. E aí guardem esse conceito, que vai ser importante lá na frente, quando a gente fizer um paralelo
com as LREs. Dois critérios são muito importantes quando a gente pensa em relação à máquina de Turing para decidir uma linguagem. Então, são duas propriedades. Ela possuir dois estados finais, que aqui a gente marcou como o S e o N, e como ela parar, seja no E ou no N, para qualquer palavra do alfabeto que seja pertencente a essa máquina. Então, aqui a gente tem um esqueminha representando as duas possibilidades de um decisor. Para a gente pensar em complemento, a gente até usa uma analogia do que a gente aprendeu lá em autômatos em relação à inversão dos estados. Se a gente faz a inversão dos estados, o que é S vai para N, N vai para S, a gente obtém uma máquina que a gente considera que ela decide em linguagem complementar. Por esse motivo, a gente tem argumentos suficientes para afirmar que a linguagem complementar também vai ser uma linguagem recursiva, que a gente tem uma representação que que a gente demonstra essa troca de S por N. Bom, então a gente resolveu a primeira parte da questão e a segunda em relação às linguagens recursivamente enumeráveis. A resposta é não, e aí em caso negativo, a questão pedia para a gente exibir uma linguagem que desse um contra-exemplo e uma linguagem que satisfizesse a afirmação. Da mesma forma que a gente fez com as recursivas, qual é o conceito de recursivamente enumerável? A analogia é com Turing reconhecível. Então, recursiva, Turing decidível, recursivamente enumerável, Turing reconhecível. Ou seja, existe uma máquina de Turing capaz de reconhecer se uma palavra pertence à linguagem. E aí, aquele ponto que eu falei lá no início que a gente tinha que ter bastante cuidado, é porque, nesse caso, a gente pode afirmar que a máquina para quando a entrada pertence à linguagem, mas a gente não pode afirmar nada em relação ao caso da palavra não pertencer à linguagem, se a máquina vai entrar em looping ou qualquer outra coisa. Da mesma forma, a gente precisa satisfazer duas propriedades, então a máquina precisa apresentar um estado final e sempre parar com qualquer palavra W que pertença a essa linguagem. Então, um ponto interessante que a gente observa é que as linguagens recursivas são um subconjunto próprio das linguagens recursivamente enumeráveis. Ou seja, se a gente lembrar lá daquela hierarquia de Chomsky, né, Turing decidível está dentro de Turing reconhecível. Então, é como se as recursivamente enumeráveis fossem o maior círculo. Aí dentro dela a gente tem as recursivas, dentro as linguagens livres de contexto, e aí dentro delas a classe das linguagens regulares. Beleza. E aí, né, para poder fazer a demonstração dessa parte, ela é um pouco mais trabalhosa, né? Então, a gente dividiu em duas partes, a demonstração dessa questão, né? Na primeira parte, a gente vai exemplificar o contra-exemplo que é solicitado. Do que é esse contra-exemplo, né? Ele se trata de um exemplo onde o complemento dessa linguagem recursivamente enumerável também vai ser recursivamente enumerável. E a gente vai ver que quando isso acontece, na verdade, a gente cai numa linguagem recursiva, que é o que o Pedro estava mencionando, né? E aí depois a gente vai mostrar que existem linguagens recursivamente enumeráveis cujo complemento não é recursivamente enumerável. E aí essa aqui é que satisfaz na afirmação. Só que para fazer isso, a gente vai utilizar uma linguagem que a gente viu em sala de aula, que é uma linguagem que reconhece todas as máquinas de Turing. E aí com essa linguagem a gente vai supor que o seu complemento seja recursivamente enumerável, e aí usando prova por contradição, né, a gente consegue mostrar que isso não é possível, não é possível que o complemento dela seja recursivamente enumerável. E aí vai ser uma coisa bem semelhante ao que a gente viu em sala de aula. Aí pode passar aí, Pedro, por favor. E aí, para o contra-exemplo, a gente pode considerar, né, essas duas máquinas de Turing relacionadas a uma linguagem L. Então, essa M é uma que reconhece a linguagem L, igual o Pedro falou anteriormente. E a do lado, a M', né, é uma que reconhece o complemento de L, que é uma linguagem também que reconhece o complemento ali. Então, são duas máquinas independentes, né? E aí, como a gente viu em aula também, a gente sabe que é possível a gente montar uma nova máquina de Turing que ela simula a execução dessas duas máquinas ao mesmo tempo. Aí, pode passar. E aí fica uma coisa semelhante a essa nova máquina de Turing que é M2', que ela usa tanto M quanto M', para ela conseguir reconhecer L e também reconhecer o complemento. Só que quando a gente faz isso, né, quando a gente reconhece L e reconhece o complemento, a gente está reconhecendo toda a cadeia de W. Então, todas as palavras da entrada que vem para essa máquina faz a máquina parar.
Então a gente cai exatamente no caso de uma linguagem recursiva, né? Então a gente, na verdade, criou um decisor. Então a gente pode dizer até que essa L é uma linguagem decidível, né? E é isso. Então, uma linguagem decidível também tem essa propriedade, né? Que é se ela e o complemento são uma linguagem recursivamente numerável. Se ela e o complemento são recursivamente numeráveis, ela se torna decidível. Aí, pode passar. Aí agora a gente vai para a segunda parte, né? Que é para mostrar o exemplo que satisfaz a afirmação. Aí pode passar aí. Então, como eu falei antes, né? A gente vai usar essa linguagem que reconhece todas as máquinas de Turing. Então, a entrada dessa linguagem ali, esse M e W ali, o M é uma máquina de Turing que aceita W. Então, é uma linguagem que realmente reconhece, né? Ela só para quando a máquina de Turing aceita W. E aí, supondo que o complemento dessa linguagem seja recursivamente enumerável, a gente sabe que é necessário que exista uma máquina de Turing capaz de aceitar essa linguagem, que é a própria definição da linguagem recursivamente enumerável. Então, a gente pode supor também que existiria um decisor, né, M', já que a gente sabe que L é recursivamente numerável. E aí esse decisor M' vira esse L' ali, que é uma máquina de Turing que aceita se M aceita W e rejeita se M não aceita. Então é parecido com o anterior, só que além dela poder aceitar, ela sabe parar quando rejeita, quando não aceita W. Aí pode passar. E aí, para a gente conseguir ver a contradição de uma forma mais simples, a gente vai criar um novo decisor M2' que utiliza M'. E aí esse novo decisor, ele retorna como se fosse o complemento. Então, se M' retorna que aceita, o M2' vai retornar que não aceita. E se M' retorna que rejeita, M2' vai retornar que aceita. Só que além disso... Opa, volta rapidinho, Pedro, só um pouquinho. Só que além disso, ele aceita também, ele está preocupado em não aceitar qualquer palavra que é dada para isso. Ele quer se preocupar em aceitar somente, verificar, né, somente as palavras que representam a codificação da própria máquina que tá sendo passado. Então ali o M2', ele é uma máquina de Turing que aceita se M não aceita a própria codificação e rejeita se M aceita a própria codificação. Aí, pode passar. E aí, agora a gente consegue enxergar a contradição de uma forma mais direta, né? Que a gente pode pensar o que aconteceria se a gente passasse a própria descrição de M2' como entrada para M2'. Aí a gente cairia no caso que é isso ali, M2' de aceitar somente quando a sua descrição rejeitasse e iria rejeitar somente quando a sua descrição aceitasse. Aí passa aí, por favor. Aí, como a gente sabe que a descrição de uma máquina é a própria máquina, né? Isso nos leva à contradição, né? Não é possível que uma máquina ela aceite quando ela rejeite e rejeite quando ela aceite. Então entra na contradição. Por conta disso, a gente pode afirmar que a máquina M2' não existe, e por M2' não existir, a máquina M' também não pode existir, porque a existência de M' implicaria na existência de M2'. E aí, com a contradição, a gente pode afirmar, né, que o complemento dessa linguagem que aceita todas as máquinas de Turing não é recursivamente numerável. E aí eu até botei ali uma coisa mais que é, pois sabendo que L é recursivamente numerável, se existisse uma máquina de Turing capaz de reconhecer o complemento dela, L também seria recursiva, implicando na existência de um decisor. Mas como a gente viu, não é possível que exista esse decisor. Pode passar. E é isso, pessoal. Opa, tá mutado ainda. Eu tô com o microfone desligado. Eu tava falando aqui, muito bom, não sei o que, palmas, não sei o que lá, tal. Parabéns, muito bom. Eu notei que vocês utilizaram, assim, de novo a demonstração, né, que foi feita em aula, aplicaram ela aqui e argumentaram bem, né, o ponto de existirem máquinas que são reconhecíveis, mas não tem decisores para elas, né? Ou seja, vocês mostraram que o problema da parada é indecidível, né? Vocês poderiam até mencionar esse ponto, né? Esse nome, ele é bem conhecido, tá? Vocês mostraram, então, a decidibilidade do problema da parada. E antes também, o Pedro, né, que foi quem falou, também argumentou bem sobre o lance da complementariedade em relação às linguagens recursivas, certo? Que são as Turing decidíveis. Realmente são muitos nomes, né? Então, você pensar em recursiva, decidível, recursivamente enumerável, reconhecível, essa correspondência que tem, né? E aí vocês falaram bem. Então tá, gente, alguma pergunta, algum comentário?
Às vezes eu fico confuso com a parte de reconhecer e aceitar, mas eu acho que é igual a parte de autômato, né? Então, uma máquina de Turing, ela reconhece uma linguagem e aceita uma entrada ou uma palavra, né? O certo A seria máquina esse. de Turing, ela... Não, isso. Nesse sentido, ela é igual ao autômato, né? Ela reconhece linguagens e aceita linguagem. palavras, né? Só que aí você adiciona uma coisa a mais. O que a gente fala lá atrás, em autômato, o termo reconhecer linguagem, aqui seria tal como a gente fala em decidir linguagem. Mas tem essas que não são decidíveis, né? Que são só reconhecíveis, é isso? Isso, mas é diferente de autômato. O autômato está dentro do mundo das linguagens regulares, livros de contexto, né? Tanto o autômato quanto o autômato com pilha, está dentro do mundo das linguagens que existem máquinas de Turing que decidem, que dão sim ou não para qualquer entrada. Isso qualquer autômato faz. Qualquer autômato com palavra que pertence vai parar aceitando, e com qualquer palavra que não pertence à linguagem vai parar rejeitando. Então, o autômato você poderia pensar como sendo um decisor particular. Porque ele se encerra, né? Decisor Ele porque se sempre vai encerra, ser não entra em looping. perfeito. Se entrasse em looping, como no autônomo, ele seria não aceitável a linguagem porque não ia chegar no estágio final. Aí, não, calma, você falou quase tudo certo, Carlos. Então, se você tem uma linguagem que possui um autômato para ele, vocês concordam com isso que eu acabei de falar? Que o autômato vai sempre parar com qualquer entrada. Ok, Fábio? Sim. Ele vai sempre parar. Se a palavra pertence, vai aceitar a palavra. Se a palavra não pertence, ele vai rejeitar a palavra. E isso é equivalente a falar que é possível decidir, né? Assim, Isso. Então, você está decidindo. Diferente de agora quando você fala em máquinas de Turing. Existem essas máquinas de Turing que têm esse poder de aceitar e de rejeitar, mas tem máquinas de Turing que não, que só tem o poder de aceitar. Quando a palavra não pertence, você não vai ter a certeza se de fato ela não pertence. Pode ser que seja o tempo que você foi muito apressado e está querendo retornar já uma saída que ela não pertence, mas pode ser que ela pertence, ela só está rodando ali, só está processando ainda a entrada, sabe? Uhum. Existem máquinas de Turing assim, que são máquinas de Turing reconhecedoras, não decidíveis. E aí são as linguagens Turing reconhecíveis aí. Isso, aí existem linguagens que são só um Turing reconhecíveis. Por exemplo, a linguagem associada a ao problema da parada, né? Uhum. Tá? Beleza. E existem outras também. Mas, enfim, eu só comentei sobre essa. Então, o termo, de fato, quando se fala um autômato reconhecer uma linguagem, a gente está aqui agora mencionando, quando se fala em máquina de Turing, ele é inclusive um decisor, né? Ele decide a linguagem. Existe esse mesmo nome para dois conceitos diferentes. Entendi. Tá, beleza. Então, tá claro para todo mundo o que eu falei? Acaba que isso vem um pouco até para tirar dúvidas, né, eventuais aí, então meio que o objetivo da aula é esse, né, vocês apresentarem e eu ajudar vocês aí com eventuais dúvidas, tá? Então, tranquilo? Podemos para o próximo? Jailton e Rajlan. Beleza, vou projetar aqui. Tá. Jailton tá sem camisa hoje não, né, Jailton? Não, tô comportado aqui. Você vai tirar quando acabar a prova. Tirar a camisa. É padrão, eu fico sem camisa mesmo, não vou mentir, não. O negócio é que tá um pouquinho mais frio por aqui, aí eu tô comportado. Vai estar de camiseta regata. Estão vendo aí? Uhum. Sim. Deixa eu botar em modo de apresentação. Pronto. Errou meu nome. Luiz com Z. Ih, foi mal. Não, o Luiz já conhece, mas tem acento agudo no I. Ah, caramba. Eu corrigi isso agora aqui, ó, para perder meio ponto, tá? Olha. Agora sim, estou satisfeito. Isso.
Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aqui a gente vai apresentar a questão 1, né? Que pede o seguinte: qual a aplicação do princípio da casa dos pombos para a demonstração do lema do bombeamento para a LLC, né? Explique e ilustre essa aplicação num esquema de por um AS e depois determine uma linguagem L que não seja LLC, mas que seja Turing decidível. Eu confesso que a gente ficou um pouquinho preocupado, porque a maioria das apresentações que a gente vê, né, fala de exemplos que tem, são aqueles que você realmente mostrou na sala de aula, mas a gente, no final, conseguiu achar um e fizemos a gente mesmo, um exemplo que a gente mesmo propôs aqui. Então, vamos lá. A aplicação do princípio da casa dos pombos é a parte seguinte, né? Suponha que uma LC A né, é gerada por uma gramática G. Então, uma árvore sintática, né, possui B filhos, onde B é a quantidade máxima de símbolos, né, de uma regra de G. Cada nó de uma AS, da gramática, tem B filhos, como H é a altura do AS, então teremos, no máximo, BH filhos no nível H, sendo assim o comprimento da palavra gerada no máximo BH, né, como já foi explicado para a gente aqui. Essa parte é um pouco mais teórica mesmo, tá? Depois a gente vai para a parte de demonstração. Né? Se S é uma palavra da árvore S, de altura H, então, o que é que vai ter? S vai ter no máximo o quê? Vai ter que ser menor ou igual a BH. Agora, se S for maior que BH, ou seja, isso quer dizer que S é maior ou igual a BH mais 1. Então, a altura de toda S, que gera S, né, que é a palavra S, é maior que H. Aí, como V é o conjunto de variáveis da gramática, escolhendo o comprimento de bombeamento para P igual a B elevado a V mais 1, pois se possui S possui a altura maior ou igual a P, então toda S vai ter quem de altura? Vai ter V mais 1. Sendo V mais 1 a altura dessa AS, então o caminho que vai de P até a raiz, né, do último nível, né, P possui V mais 1 arestas. Logo, alguma variável dessa que vai da raiz até a última folha lá, vai se repetir, porque P possui V mais 1 variáveis. Então, graças a... Só complementando isso que o Jailton está falando, tipo, o comprimento, lembrando que o V é a variável, né, dessa gramática. Então, o modo de V seria o comprimento, e aí, complementando esse último ponto que ele acabou de falar, é que o princípio das casas dos pombos garante que algum vértice vai ser visitado mais de uma vez, por causa justamente desse ponto que ele falou. Eu tenho um comprimento, eu vou passar dele, vou fazer mais um. Vai ter que ser mais um, né? Para caber lá no princípio da casa dos pombos. Então, uma vai se repetir, né? Então, se você considerar R a variável que se repete entre as variáveis, e seja R a primeira variável que se encontra, né, ao percorrer P de baixo para cima, teremos os seguintes desenhos aí, né? Onde aqui a gente... Vocês estão vendo meu mouse aí? Estão vendo meu mouse, não? Sim. Tá, beleza. Então, a gente vê aqui a AS, onde o R se repete, e nessa brincadeira aqui a gente pode fazer o bombeamento tanto para cima como para baixo, né? Onde a gente repetir, onde tem o nível maior dentro do nível menor, ou o nível menor dentro do nível maior, né? Que é o esquema de bombear para cima e bombear para baixo, né? Quer comentar alguma coisa, Razão? Essa imagem aí mais baixa a gente fez mais para ficar mais claro, assim, como vai fazendo cada folhazinha, cada vérticezinho da árvore, né? Porque aí tu consegue ver os níveis ali, né? O primeiro no S, tipo, a altura é 0. Aí, quando eu vou para o segundo ali, já é uma altura 1, é o quê? O B elevado a 1. E vai sucessivamente até o B elevado a H. E aí, cada vérticezinho desse é o B ali, o B elevado a H, que é o comprimento, né? Foi mais só para ilustrar mesmo, né? Isso, foi mais para ilustrar os filhos e a gente vê os níveis aqui, né? Como foi apresentado já para a gente em sala de aula. Então, essa foi a primeira parte que a gente explica, né, o princípio da casa dos pombos para o problema do bombeamento. Aí, a segunda parte,
né, foi pedido para a gente ver uma LLC que não seja livre de contexto e se ela é ou não Turing decidível, né? Então a gente também, que a gente pegou na Veo 3, a gente pegou uma questão muito parecida com essa, então a gente vamos demonstrar agora um exemplo de uma linguagem que não é LLC e que é Turing decidível, né? Isso. Então a gente usou essa linguagem aí, onde A elevado a N, B elevado a M, C elevado a N e D elevado a M, M é maior ou igual a N, tá? A gente vai mostrar que ela não é um livro de contexto, né, fazendo por contradição no lema do bombeamento. Beleza. Aí, lembra muito a primeira... Acabou que eu e o Jair fomos sorteados com a mesma questão, um pouco do assunto, né, da primeira. Então, lembra um pouco do que a gente apresentou anteriormente, só muda um pouco a palavra, né, que é a linguagem, que é um pouco mais extensa, né? Essa, no caso, a gente tem 4 letras no nosso alfabeto, né, o A, B, C e o D. Mas, enfim... Aí, só relembrando que para cada I maior ou igual a 0, a cadeia S pode ser subdividida nesse pequeno trecho, né? De U, V, X, Y, Z, sendo o V e Y passíveis de bombeamento. E a gente tem aquela partezinha menor do VY, que tem o comprimento dele tem que ser maior do que 0, e o comprimento do VXY tem que ser menor ou igual a P. Não pode passar de P. Aí então, a gente... Pode falar, João. Pode falar. Então, supondo que a palavra vai ser essa, né? A elevado a N, B elevado a M, C elevado a N e D elevado a N, onde M é maior ou igual a P, que pertence à linguagem, a gente vai assumir, né, por contradição, tentar provar pelo lema do bombeamento que ela realmente satisfaz, se ela satisfaz ou não o lema do bombeamento. Então, para um bombeamento de comprimento P, usaremos a seguinte palavra: A elevado a P, D elevado a P, C elevado a P, D elevado a P, onde, no caso S, vai ter no máximo um comprimento de 4P. Né? Então, a partir daí, a partir da palavra W escolhida, né, pela definição, teremos, no caso, 7 casos, onde pode cada um deles, né, ser explicitado pelo bombeamento, como a gente vai falar. Pode estar dentro desse primeiro trecho, dentro do segundo trecho. Então, a gente viu 7 situações que a gente vai explicar uma por uma agora aqui. A primeira situação é onde VXY está toda dentro de A, né? Ou seja, se a gente escolher, por exemplo, um tamanho P para 2, então vai estar ali dentro de A. A gente bombeando o A para cima ou para baixo, ele vai ficar, sem dúvida, né, com a quantidade de A's maiores, né, que a quantidade de C maior ou menor que a quantidade de C's. No segundo caso, se a gente pegar o A, parte do A, parte do bombeamento no A e no B, né, quando a gente bombear isso para cima ou para baixo, ele também vai descasar lá com a quantidade de C's e D's que existem na palavra. Então, já vai também fugir do lema. Se a gente bombear tudo em B, o B vai descasar com D, né? Então, tanto para cima quanto para baixo, ele também vai descasar da quantidade de B e D. Se a gente combinar aqui, bombear parte do B e parte do C, vamos cair também no mesmo problema lá, né? A quantidade de B's vai ficar maior que D e a quantidade de C vai ficar maior que A, tanto para cima como para baixo. Fala, Razão, para não falar sozinho aí. Tá, beleza. Então, acabou que ficou meio repetitivo, mas assim, o C também, se a gente pega só o C, a gente bobeia para cima e bobeia para baixo, lembrando que sempre a quantidade de A tem que casar com a de C, de B com de D. Lembrando que o M é maior do que N, né? Então, o C cai no mesmo caso de pegar só o A, só o B. Se eu bombeio para baixo ou para cima o C, a quantidade de C acaba sendo diferente da quantidade de A. Aí tem a mesma coisa se eu pego um pedaço de C com D. Eu vou bombear eles para cima ou para baixo, eu vou acabar descasando os seus parezinhos, né? Que no caso de C, o par é o A e o D é o B, que teriam que ter as mesmas quantidades. E o último ponto é se eu pegasse só D, que também cai nas mesmas explicações anteriores. Bombear para cima ou para baixo vai ter quantidade diferente de B, o D. Então, com isso, a gente provou que essa linguagem não é uma LLC, porque pelo princípio do lema do bombeamento, ela vai
achamos uma palavra em que ela vai sair da regra, né? Não vai atender ao lema do bobeamento. Então, a outra parte final agora aqui é a parte do Turing, né? Que a gente vai ter que mostrar para vocês um exemplo que a gente vai construir uma máquina de Turing para provar que ela não é decisível. O que é uma Turing decidível? Como a gente já viu, o Turing decidível essa linguagem não é LC, como eu falei, né? E um Turing decidível é quando você consegue, a partir dele, dizer se a palavra é aceita ou não. Nesse caso, né, como ela está fugindo da regra, a partir do bobeamento, ela vai cair na condição de aceita ou não aceita. Faltou um azinho ali do não aceita. Então, ela é um Turing não decidível, porque se ela não for aceita, ela vai cair aqui na máquina S, né? Se ela for aceita, e se não for aceita, vai cair na máquina L, se ela não pertencer à linguagem. Tá? Agora a gente vai pegar a construção. Eu não achei um método legalzinho, bonitinho, para poder fazer isso aqui, porque é muito complicado. Então foi mais fácil para a gente colocar o desenho mesmo e ir explicando para vocês o desenho. Quer começar, Aslan? Que aí eu vou... Beleza, tranquilo. Então, a gente desenhou essa máquina aí, que é para fazer... A palavra é essa aqui. Não, só confirmando que a palavra é essa aí que a gente vai testar. Então, a gente fez uma máquina Turing decidível para mostrar, computar uma palavra, para computar uma palavra e a gente vê que, tipo, essa linguagem não é livre de contexto, mas ela é Turing decidível. Então, acho que vale a pena a gente mostrar, não entrar tão a fundo, que eu acho que vai tomar muito tempo, mas ali a ideia é o quê? Que a gente no estado Q0, a gente vai estar lendo A. Aí o que eu faço com A? Estado Q0, lendo A, substitui eu marco X. com X. Eita, espera aí que eu vou ter besteira. Marco com X e vou para a direita. Isso. A ideia é muito de alguma parte que a gente já viu em aula, porque, por exemplo, eu primeiro vou o quê? Eu sei que as quantidades de B e D tem que ser maior do que a quantidade de A e C. Então, a gente primeiro tem esse primeiro ciclo em cima, se vocês forem ver, tem uma parte superior e inferior da máquina. Esse primeiro ciclo aí vai garantir que pelo menos a quantidade de B e D é igual a de A e de D, que a gente vai aquele pelo menos do M maior ou igual a N. Só lembrando que M é maior, igual, pode ser maior ou pode ser igual a quantidade, entendeu? Nesse caso aí, nesse exemplo que a gente colocou igual, né? A mesma quantidade de A, de B, de C, de D. Realmente, aqui embaixo, ela vai cair quando realmente a quantidade de B e D forem realmente maiores que A e C. Aí ele vai cair nessa parte aqui de baixo. Mas continue aí. Tá, aí ela só vai para essa parte de baixo quando eu garantir que todos a quantidade de A com B, a quantidade de A e C casaram. E o B, ele vai ter cortado também, vai ter marcado com a letrinha ali que a gente definiu, a mesma quantidade de A. Então, quando eu for para baixo, vai ser só para conferir a quantidade de B e D se estão casando, porque ele já tem no mínimo a mesma quantidade de A e C. Então, é muito daquela... Quer mostrar aí a computação, Jailton? Eu vou fazer rapidão aqui. Então, estando no Q0, lendo A, ele troca para X e vai para a direita. Foi o que a gente acabou de fazer aqui. Chegando em Q1, ele lê A, faz o quê? Só vai para a direita. Né? Desculpa, que eu estou atrapalhando aqui. Só vai para a direita. Lendo, e continua no Q1. Lendo B, o que é que ele faz? Ele troca para Y e vai para a direita. Né? Chegando em Q2, ele lê B, só vai para a direita. Cheguei em Q3. Desculpa, só vai para a direita, dentro da palavra aqui. Chegou, lendo em Q2, lendo C, faz o quê? Troca para Z e vai para Q3. Estando em Q3, lendo C, faz o quê? Só vai para a direita, fica aqui em D. Lendo D, o que é que ele faz? Substitui por W e vai para o Q4 e vai para a direita. Esquerda. E anda para a esquerda, desculpa, esquerda. Aí ele volta aqui para o C, tá? Aí, estando em Q4, lendo C, o que é que ele faz? Ele esquerda de novo. Meu mouse some, esquerda, tá em Z. Lendo Q4, lendo Z, esquerda, ele vai para B. Lendo B, esquerda, vai para Y. Lendo Y, vai esquerda também, vai para A. Lendo A, esquerda, vai para X. Lendo X, ele volta aqui para o Q0 e vai para a direita. Ele cai aqui
onde está o A. Aí, novamente, lendo o A, ele faz o quê? Substitui o A por X e direita. Aí ele está em Q1. Lendo Y, ele só para a direita, vai para B aqui. Lendo B, ele substitui Y por Y e vai para a direita. Estando em Q2, lendo Z, só vai para a direita, o C. Lendo C, substitui o C por Z e vai para a direita. Lendo Q3, lendo W, só vai para a direita. Lendo D, ele vai para a esquerda, vai para Q4. Né? Vai para Q4. Q4, né? O que é que ele faz em Q4 e estando aqui na esquerda em D? Ele W, esquerda, Z, esquerda, Z de novo, esquerda, Y, esquerda, Y, esquerda. A tecnologia está complicada. X, esquerda, X ele vai para Q0 e vai para direita, lendo Y. Então, em Q0, lendo o Y, o que é que ele faz? Ele desce aqui para Q5, certo? E está lendo o Y. Lendo o Y, o que ele faz? Direita. Lendo Y, ele faz? Direita. Z, direita. Z, direita. W, direita. Ai, Jesus, meu Deus do céu. W, direita. W, direita novamente. Aí ele caiu no espaço. O que é que ele faz quando ele está no espaço? Em Q5, vai para aceitação. Eu acho, Jailton, que a gente ainda poderia falar ali, por exemplo, ele foi passando por X, X, Y, Y. Se tivesse um B ali ainda no marcado, foi esse que a gente mostrou de Q5 para Q6. Que ele meio que seria essa máquina é uma submaquinazinha, né? Se é isso que se a gente pode falar assim didaticamente, dali de cima, né? Que aí agora ele vai ficar só comparando a quantidade de B e D ver se casa. Porque a gente, quando desceu, já viu que a quantidade é igual a de A e C, né? Então, ali a gente só compara eles ali se casam e fica voltando até aceitar. E a gente não botou muitas setas para o estado de rejeita para não bagunçar o desenho. Mas assim, chegou no estado que não tem nada ali desenhado para onde ele vai para rejeita. Exatamente. Era isso que eu ia comentar aqui agora, que ele está meio solto aqui, porque senão ele ia bagunçar o desenho todo. Mas qualquer estado que ele caia, que ele não consiga ler a palavra, ele vai para o estado de rejeita. Tá? E para fechar, esse daí é a sexto plano da máquina de Turing. A gente não botou a função de transição porque ela nada mais é do que todos aqueles passos que a gente já desenhou lá na máquina, no desenho. A gente acabou não usando como símbolo ali da fita o triângulo, né, no inicial assim, mas acho que é questão de didática. Alguns lugares os outros não. Assim, no nosso caso, poderia não fazer parte do alfabeto da fita, mas é basicamente isso. É isso, gente. Beleza. A gente correu um pouquinho que era grande, mas... Parabéns aí. Volta rapidinho só na máquina. No desenho tem máquina. Aí. Realmente, vocês complementaram, né, o que eu ia falar. Deixa lá. Aí, pronto. É que, realmente, ficou faltando, né, essas setas aí, mas vocês explicaram, né, o que faz ir para rejeita. E eu entendi isso também que o Rajlan comentou agora no finalzinho, que era a quantidade de A's é igual a quantidade de C's, a quantidade de B's é igual a quantidade de D's, não é isso, para aceitar? Sim, sim. No mínimo tem que ser iguais. Uhum. Por exemplo, a gente tem... Não é AM, BN, CM... Sim, a palavra aqui. A palavra é essa aqui, ó. Onde... Volta na palavra, Jailton. Isso, é isso que eu estou voltando aqui. Volta lá na linguagem, lá. Onde M tem que ser maior e igual a N. Cadê você? Aí. Então, quando ele vai lá para baixo, eu garanto que a quantidade de B e D já está no mínimo igual a quantidade de A e C. A gente fez teste, tá? A gente botou teste com AA, BBB, CC, DDD. Funcionou também legal. Depois fizemos testes com somente A, B, C, D. Depois A, BB, CD. A, B, CC, D. Aí quando esse caso aí Nesses casos aí, ele sempre parava num daqueles estados ali no meio do caminho e aí não tinha para onde ir mais. Aí e se for uma palavra A, BB, C, D,
só tem a quantidade de Bs Sim, maior mais. que a quantidade de Então, Bs. eu fiz isso também. Fiz isso também e ele parou no meio do caminho. Ele parou no meio do caminho. Ele não tem como casar o B com Porque quando você tá. Essa palavra que você deu como exemplo, A, B, B, C, D, ele chega a descer. Mas aí, se tu for lá no estado Q5, ele vai aqui. do estado Q5 para Q6. Ali, ó. B, marca YD, pronto. Não vai ter para onde ir, vai rejeitar. Ele para por aqui. Beleza, aí vai para lá para rejeição. Tranquilo. Valeu, gente. Ia ficar horrível se a gente colocasse várias setas aqui pro rejeito. E outra coisa, vocês usaram uma anotação diferente, né? A gente achou essa tranquila. Essa é igual tá no Cipser, não é? É. Isso. Realmente, talvez fique mais sucinta, né? Mas, enfim. Enxuta. Sim, enxuta. Valeu. Tá. Show. Deixa eu interromper aqui. Alguém quer complementar com alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Dessa vez não teve furo no lema do bombeamento, né, Luiz? Vocês fizeram todos os casos realmente. Eu fiquei pensando aqui, não, deixa eu... Eu vi quando você estava pensando assim, ele vai achar algum furo. Tá direitinho. Ih, cara, eu esqueci de ligar minha câmera. Hoje a gente viu o Jailton aí, Jailton. Tá arrumadinho, rapaz. Não, só tô com a camisa. Daqui a pouco eu tiro. Tranquilo. Valeu, gente. Vamos pro próximo, então. Rodrigo e Arnaldo. Isso aí. A obra aí. Aqui tem obra, daqui a pouco começa a cachorra também latir. Aqui é pressão total. Quando não tem a bandeira do Fluminense, é a camisa do Fluminense, né? Não pode. Isso aqui é segunda pele. Caramba. É patrocínio. Pode aparecer sem, você não perde patrocínio. Caramba. Patrocínio, isso aí, Léo. É patrocínio? Bom, gente, eu e Arnaldo ficamos aí com a incumbência de resolver o exercício que fala sobre a máquina de Turing decisora. Rodrigo, desculpa, rapidinho. Só antes de vocês começarem. Então, só para complementar em relação à apresentação do Jailton e do Raslan, não foi só a decisão que vocês fizeram, né? Vocês também falaram sobre a análise sintática e a aplicação do lema a aplicação da casa dos pombos, né, no lema do bombeamento lá. E é isso mesmo, tá bem direitinho e tal, ficou bem bom. Tá? Valeu. Vai lá, Rodrigo, desculpa. Tá, peraí. Então, o que acontece? Eu e Arnaldo, então, a gente ficou de fazer o exercício 4, da Avion 4, que fala o seguinte, a gente vai falar sobre uma máquina de Turing decisora para uma linguagem que possui o dobro do número de As em relação ao número de Bs. Bom, então essa daí foi a questão 4 da Avion 4. Bom, o enunciado da questão é esse aqui, ó. Obter uma máquina decisora para a linguagem L igual a W pertencente ao alfabeto AB, e W contém 2 vezes mais As do que Bs. As notações que a gente vai usar aqui, elas foram baseadas também no livro do Cipser, tá? Beleza. Então, primeiro a gente descreveu o funcionamento do decisor, né, antes de mostrar ele propriamente. Aí a gente colocou aqui uma palavra, né, que só tem A e B na fita, né? E o cabeçote a gente colocou aqui parado no triângulo, né? Mas a princípio ele nem precisaria estar parado sobre o triângulo. O primeiro passo que a gente vai fazer é marcar o final da fita. Então a gente vai mover o cabeçote até encontrar o primeiro símbolo em branco e vai marcar ele com E, né, de end, de final. Então esse é o primeiro passo que a gente vai fazer para a gente saber quando a gente chegou no final da fita. Aí, depois que a gente fez isso, a gente retorna para o triângulo para aí a gente fazer o processamento em si. Aí, Rodrigo, quer continuar? Bom, aí o seguinte, voltou lá no triângulo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a varrer a fita para a direita. E aí a gente vai
vai para a direita até a gente encontrar o primeiro A. Encontramos o primeiro A. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar esse primeiro A com X. Aí, a gente continua varrendo a fita para a direita em busca de um segundo A. Encontramos o segundo A. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar novamente esse A com um X. Agora, o que a gente faz, Arnaldo? Então, a gente marcou, né? Agora a gente já tem 2 A's, né? Já estão marcados com X, e a gente tem que ter 2 A's para cada B. Então, agora a gente vai em busca do B, né? Só que a gente vai voltar lá no triângulo, lá no começo da fita, e aí vamos repetir o processo. Vamos varrer a fita para a direita até achar o primeiro B. Aí, beleza. Achamos o primeiro B. Então, o que a gente tem até aí? Nós temos 2 A's para um B. Então, satisfez para essa trinca, né? 2 A's e um B. Então, a gente já fez a análise desse pedaço, né, da fita. Então, pelo menos para esses 3 elementos aí já está condizente com a linguagem. A gente não precisa mais analisar esse pedacinho da fita. Então, o que a gente vai fazer? A gente dá um passinho para a direita, né? Então, a gente move o cabeçote para a direita e a gente vai fazer um shift left nesse B. Ou seja, a gente vai tirar ele daí entre o triângulo e o espaço vazio, a gente vai tirar ele da fita. Então, a gente dá um shift left, vai mover tudo que está à direita dele, uma casinha para a esquerda, né? E o resultado prático disso é como se a gente tivesse deletado ele. Exatamente. Aí, permanecendo nesse contexto aí, então, agora a gente encontrou o X. E o mesmo procedimento que o Arnaldo falou que foi feito com B, a gente vai fazer agora com os 2 X que foram marcados. Só uma observação, Rodrigo. A gente tá com o cabeçote parado ali, que era o direito do B, né? Aí agora a gente vai voltar para o começo da fita. Exatamente. Volta para o triângulo e volta a varrer a fita, até encontrar o X que a gente marcou. A gente marcou o X, agora novamente a gente vai dar um passo para a direita e vai fazer o mesmo procedimento que foi feito com B. Vamos dar um shift left novamente. Aí demos um shift left. A gente continua varrendo a fita para a direita até encontrar o próximo X. Dá um passo para a direita e outro shift left. Feito isso, a gente está com essa configuração no momento. E aí, feito isso, né? Agora a gente está com essa configuração no momento. A gente vai voltar para o começo da fita e vai repetir o processo, né? Quantas vezes forem necessárias para a gente ir para um estado de aceitação ou rejeição. Se a palavra que está aqui inserida na fita, né? Se ela pertence à linguagem, a gente espera que ao final do processo a fita fique com essa configuração. O triângulo, o símbolo que a gente marcou, o final da fita, e imediatamente à direita o símbolo em branco. Então, essa é a configuração que a gente espera que esteja no final, caso a palavra que estivesse aqui na fita fosse uma palavra da linguagem. Perfeito. Então, o que a gente fez aí, a gente pegou uma palavra e verificou se ela pertencia, se ela seria aceita ou não pela linguagem. Agora, a gente vai pegar esse contexto agora e vai transformar isso numa máquina agora decisora. Aí... Então, os passos, né, que a gente colocou aqui na máquina decisora, exatamente o procedimento que a gente fez ali na fita para demonstrar o funcionamento. Então, a gente começa aqui, né, e a gente vai para a direita até encontrar o primeiro espaço em branco, e aí a gente escreve E, né, para marcar que ali é o final da fita. Feito isso, a gente volta andando sempre à esquerda até encontrar o triângulo, né? Aí encontramos o triângulo. O que a gente vai fazer agora, Rodrigo? Então, aí encontrou o triângulo. Aí agora a gente vai começar a andar para a direita. Nosso objetivo agora andando para a direita é encontrar o primeiro A. Então, eu não estou preocupado se eu estou olhando B, não. Meu objetivo é achar A. Então, eu estou andando para a direita em busca de A. O que vai acontecer eu andando para a direita em busca de A? Bom, se eu andei para a direita, não encontrei nenhum A. Não encontrei nenhum B. Então, aí o que acontece? Eu dou um passo para a esquerda. Opa, cheguei no triângulo.
Então, eu tenho ali uma palavra vazia. A palavra vazia, ela é aceita para a nossa linguagem, porque lembra lá que a gente tem o número de A's tem que ser o dobro do número de B's. Então, eu parti do triângulo e cheguei no E marcado lá. Então, é sinal que eu não tenho nenhum A e nenhum B ali entre o triângulo e o E. O que vai acontecer com a nossa máquina? Ela vai aceitar essa palavra. No entanto, se eu comecei a andar para a direita a partir do triângulo, eu achei algum B. E não achei nenhum A andando para a direita. O que aconteceu? Eu vou rejeitar. Eu cheguei no E. O que vai acontecer? Eu varri do triângulo até o E. Só achei B. Não achei nenhum A. A minha máquina vai rejeitar essa palavra. Então, os casos iniciais aí seriam esses. Pode continuar, Arnaldo. Bem, mas se a gente encontrou algum A, né? O que a gente faz? A gente vai escrever X no lugar desse A, né? E aí a gente vai em busca de outro A para ter 2 A's, né? Então a gente vai andar para a direita. E aí a gente vai fazer a mesma análise. Exatamente. Aí o que acontece? Agora, a gente estava lá no triângulo e começou a mover para a direita. Aí ele achou um A. O que acontece? Continuou movendo para a direita. Se continuou movendo para a direita, depois desse um A achado, não se achou mais nenhum outro A e chegou no E, é sinal que a gente tem um número ímpar de A's. E na nossa linguagem, não existe um número ímpar de A's. Eu tenho um número par de A's. Então, o que vai acontecer com a nossa máquina? Ela vai rejeitar essa palavra também. Bem, mas se ao andar para a direita a gente encontra um outro A, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar também esse outro A, então vai escrever X no lugar dele. E aí a gente vai andar agora para a esquerda, né, até encontrar o triângulo, para a gente voltar a fazer o procedimento para encontrar o B para parear com esses 2 A's. Exatamente. Aí agora aconteceu. A gente encontrou os 2 A's. Voltamos para a esquerda até o triângulo. Agora a gente volta a varrer a fita para a direita. Bom, a gente começou a varrer a fita para a direita e a gente só está lendo As ou os 2x que nós marcamos. Não encontramos B algum. Então, o que vai acontecer com a nossa máquina? Ela vai rejeitar também essa palavra. Bem, mas encontrando o B, né, que era o que a gente estava procurando para parear com os 2 A's, né, então encontrei os 2 A's, já marquei os 2 A's com X, né? E agora eu encontrei um B. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho um B para esses 2 A's. Certo? Beleza. Então, essa parte, né, da fita já está analisada. Né? Então, já é um bom indicativo que a palavra poderia pertencer à linguagem. E aí a gente não precisa mais analisar, né, esse trecho. O que a gente vai fazer? A gente vai andar para a direita uma casa, né, uma posição, e aí vai executar um shift left para tirar o B dessa análise. E aí a gente volta, né, até a posição inicial da fita, vamos andar até a direita para encontrar o primeiro X, né, e também vamos fazer o mesmo procedimento, não é, Rodrigo? Exatamente. Então, acontece, aplicou o primeiro shift left lá no B encontrado, a gente retornou até o triângulo, continuamos fazendo a varredura para a direita até encontrar o X marcado. Encontramos o X marcado, a gente dá um passo para a direita e shift left novamente. E aí a gente continua a nossa busca varrendo para a direita até encontrar aquele segundo X que nós marcamos. Encontramos esse segundo X, um passo para a direita e novamente um shift left. E aí como é que a gente termina, Arnaldo? Beleza, então fizemos isso, aí o resultado prático é que a gente eliminou esses elementos já da análise da fita, né? E aí a gente vai voltar, né, até o começo da fita, né, andando para a esquerda até encontrar o triângulo, e a gente vai repetir o processo quantas vezes forem necessárias, ou para a gente aceitar a palavra, né, e dizer que ela pertence à linguagem, ou para a gente rejeitá-la. Muito bem. Então, essa aí foi a apresentação nossa
em relação ao problema que coube a nós resolver nessa aula de hoje. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Tá, eu só tenho a complementar, na verdade, é só chamar uma atençãozinha muito rapidinha. Nessas setinhas que vocês colocaram, ela não está indo exatamente para onde deveria, né? Volta aí. Mas é só detalhezinho, porque a seta está indo para o D, da primeira linha para a segunda, mas deveria ir para o WX aí, né? A gente Mas era para botar só um pouquinho para o lado aí. Eu ia colocar um retângulo ali em volta, só que eu achei que ficava sobrecarregado. Não, não precisava ter o retângulo, era só botar a seta deslocada para cá. Só para ficar mais claro para onde ele está indo. Mas explicação muito boa de vocês, tanto de baixo aí também, né? Porque se vocês sim. você desce fazendo Parece shift que left, mas na verdade tem que poder. Mas só esse detalhezinho aí não. E muito bom vocês terem colocado primeiro a explicação como exemplo, falando o que vai ter que fazer e depois indo mais pontual. Uma outra coisa também é que esse tipo de máquina, na verdade, ele se aplica a diversos tipos de linguagem, né? Se quisesse ter, não quero um número par, mas quero um número ímpar, quero 3 vezes mais, quero fazer alguma coisa assim que envolva essa relação de quantidade de Bs com As, é só variar esse tipo de máquina aí que funciona também, né? Certo? Sim. Show de bola. E a gente pega esses montes de exemplos mais básicos, né? A gente vê que a gente constrói as outras máquinas sempre com o mesmo pensamento, né? Outra coisa é que vocês botaram esse shift left aí numa caixinha, né? Porque a gente já viu em aula como se faz o shift left e tudo mais. Então, você economiza essa composição de máquinas de Turing. E a referência que vocês usaram tá a CIPS. Eu até estava pensando, vocês adoraram a explicação do CIPS de construção de máquinas de Turing, mas, na verdade, a construção que vocês estão usando é baseada no Coutinho, né? No Collier, não no CIPS. Não, mas é que lá foi mais o lance da fita que a gente usou lá, que o CIPS ele costuma usar aquela fita que a gente começou a usar ali também. Então, que o início, depois caiu igual na aula. A hora a gente usou o CIPS, faltou a gente falar isso. Igual a gente misturou no Collier. Tranquilo. Valeu, gente. Parabéns aí. Muito bom. Podemos ir para o próximo. Professor, só tem uma dúvida, na verdade, não é nem com relação à apresentação, mas é como eles falaram de shift left, eu lembrei do exemplo da aula do shift right lá. Aí eu fui tentar fazer um dia desses aí, né, fazer no papel, aí eu vi que a minha abordagem era jogar todos os dígitos para a direita e o último, o dígito mais à direita, ele sumiria, né? Só que aí a abordagem que eu vi lá na aula foi colocar um espaço no início. Entendeu? Acho que entendi o que você falou assim. Eu fiquei na dúvida de qual seria o melhor jeito, entendeu? Depende muito no que você vai aplicar. Se o seu objetivo é só andar todo mundo uma unidade para frente, vai ficar assim um espaço em branco. Agora, se você quer simplesmente apagar quem está mais à direita, né? Aí não sei se você falou. Isso, é como se fosse dividir por 2, né? O shift right eu penso num dividir por 2 ali, né? Dividir por 2, como assim? Quando você faz um shift right num número binário ali, você divide ele por 2, né? Entendi. Tá. Mas assim, eu vou seguir o que tá no... Eu vou seguir a abordagem que tá na aula ali, se caso apareça. Né? Tá. Mas então, isso é meio que indiferente, assim, o nome, né? Mas a aplicação, para que você está fazendo isso, né? O Rodrigo e o Arnaldo explicaram que o objetivo era simplesmente pegar todo mundo que estava à direita e jogar uma unidade anterior para ter o efeito de apagar aquele elemento, né? Abrir um espaço, né? Às vezes só quer abrir um espaço. Tá? Isso, às vezes você só quer abrir um espaço. Então, porque, por exemplo, a aplicação da aula de fazer um shift right era para depois, no exemplo seguinte, fazer um rotate right, que é o último elemento vir para a primeira posição. Lembra disso? Então, o que a gente fazia lá era vai até o final, pega esse último cara, põe uma unidade para a direita, aí poderia ser assim, né, na verdade. Aí você vai e recomeça fazendo um shift right em todo mundo. Então, você vai abrir o primeiro espaço.
Para aí depois você vai lá no final, que onde você jogou o cara unidade à frente, pega ele e põe aqui no início. Tá, beleza. Então, assim, depende muito, entendeu? Para que Tá você bom. quer. Ô, Luiz, eu Sim. vi uma anotação de fita também que eu achei interessante, que é meio como se fosse circular. Ele coloca 2 brancos no começo e 2 brancos no Isso final. tem pouco a ver com o que eu mencionei na aula, que eu falei de generalizações de máquinas de Turing. Tem muitas definições equivalentes de máquinas de Turing. Elas não ganham mais poder, ou se você falar que ela é uma fita linear e tem um início, mas é infinita para a direita, é a mesma coisa você falar que ela seja infinita para os dois lados, ou que seja circular, infinita, não sei o que, eu não tenho muita... Desse foi até um pessoal indiano que eu vi. Aí eles colocam a fita como se fosse um círculo que ele pudesse ir aumentando de raio. Nossa, entendi. Interessante. Realmente tem muitos jeitos equivalentes. Mas aí eu só mencionei alguns, né? Por exemplo, a múltipla fita, né? E para justamente aplicar na transformação de não determinístico para determinístico, né? Então foi bem assim. Tentei falar um pouco de uma generalização e da sua aplicação nessa relação, né? Sim. Mas beleza. É bom que vocês estudando, né? Vocês veem que tem muita coisa aí nesse assunto, né? Legal? Beleza. Tá, alguém fez algum barulho aí. Ah, pode falar, Pedro. Não, eu queria fazer uma sugestão, o pessoal que construiu essas máquinas de Turing, se vocês acharem legal, vocês podiam subir isso no Wikipedia, porque eu tentei buscar exemplos na internet até para olhar mais coisas e conseguir inferir, enfim, deduzir a partir delas, construir outras. Tive muita dificuldade de achar exemplo que fosse bom, e o Wikipedia em português é um espaço que, nesses assuntos aí, ao contrário do primeiro bloco, tinha bastante coisa, nesses assuntos do segundo bloco não tem muita coisa em português. Então ia ser um complemento legal e acho que o pessoal consome bastante. Quanto mais exemplo disponível, melhor para o estudo, né? De fato. Se vocês quiserem preparar algo, eu posso dar uma revisada, talvez. Enfim, é possível. Seria uma boa certificar aí antes de subir. Imagina, e bota lá, tá tudo errado. Seguindo as instruções. É colaborativo. Alguém tem que corrigir, é só um... O pior é a pessoa da fala assim, não, aqui, na aula que eu tive com teoria de computação, com o professor Luiz. Aí, é isso aí. Não, mas se tá na internet, tá certo, acho que não tem muita dúvida, não. Realmente. Bom, beleza. Vamos pro próximo, então? Alan e Carlos. Bora. Vamos lá. Já peço desculpa de antemão já, porque a obra tá falando aqui, né? O que tá falando? Não entendi. Tá com barulho de obra. Obra? Tá bom. Carlos, você compartilha a tela. Compartilha aí. Tranquilo. E a ordem os exercícios são sorteados, entendeu, doutor? Eu sei. Tem um modelo randômico aleatório aí que gera os sorteios. Eu sei. Vocês ficaram com a última, não era isso? Isso. Uhum. É bem mais simples, né? É bem mais objetiva e de execução. Tá. Mas a gente procurou aí transmitir de forma bem clara e direta. Beleza. Podem lá. Bem, vamos lá. Então, o que a gente pegou foi a 5, como você tinha falado, é a última. Que é para obter um decisor para 0 elevado a 2 a n mais 1, com n maior ou igual a 0. A primeira parte que a gente perseguiu para achar esse decisor foi que a gente está no início da fita, a gente segue até encontrar o vazio no canto direito da fita, a gente escreve a tralha onde estava vazio, a gente anda para a esquerda até o início de novo e a gente vai andar para a direita. Agora o Carlos vai falar um pouquinho. É importante destacar, foi até um assunto anterior aí que foi questionado, né? O que é o decisor? É onde você consegue efetivamente encerrar, né? É o oposto de ter um looping que é reconhecível
mas não chega na decisão. E destacando aí que o 2n+1 significa ser ímpar, né? Então, isso aí é muito relevante atingir essa característica. E ainda lembro aí da aula, o pessoal perguntando, né, a diferença entre o WX, né, e o 0, né, que o 0 faz parte do alfabeto, né, e o X seria a marcação. Isso é muito importante também a gente poder determinar isso para poder fazer o entendimento. E caminhando para a direita, né, já empregando o 0, a gente faz uma marcação e segue para a direita. Né? Nesse contexto, a gente já vai atingir um número ímpar, né? E depois, seguindo para a direita, a gente atinge um par e depois retorna para poder atingir ali novamente. Isso. A gente resolveu seguir nessa abordagem porque quando ele voltar com 0 para o estado do segundo estado, ou estado do meio, mas o primeiro WX, a gente vai conseguir ver se o número é ímpar ou não. Né? Então, a gente tem os símbolos terminais. Quando a gente tem o 0, não é reconhecível, né? E na sequência a gente atinge né? A gente atinge um número ímpar e tem aí é capaz de ser decidível, né? Atende. E na sequência a gente teria aí um número par, né? Não seria aceito e depois a gente retornando aí novamente gera aceitação e consegue criar o decisor. Tem mais um slide, não? Não, esse aqui é o último. Só para reforçar, como o Carlos falou, sempre a primeira vez que a gente vai estar no D, a gente sabe, por definição, que o número já vai estar ele vai estar par, porque não vai ter nenhum elemento de 0, assim, a gente não vai ter custo nenhum 0. E sempre que a gente está nessa primeira escrita de WX, a gente sempre sabe que vai ser um estado de aceitação, né? Porque vai ser sempre ímpar. Então a gente usou essa sacada para fazer exercício. Teriam outras formas de decidir, de criar, né, de resolver e decidir, mas a gente optou por seguir uma forma mais simples. Perfeito. Beleza. Parabéns aí. Desculpa a simplicidade, mas... Não, mas realmente o exercício não tinha muito mais o que fazer, tá? Explicaram super bem. E eu gostei muito dessa troca de vai você, Carlos, vai você, Alan, e vocês complementaram bem aí um ao outro. E realmente ele tá bem direitinho, não tem nada para falar, assim. E, de novo, assim como do Rodrigo e Arnaldo, nossa, olha, que maneiro. Entrou num loop aí, num... Infinito, túnel. Então... Tava tentando me matar. Caraca, não tira não, deixa assim, que maneiro. Mas então, agora tem infinitos eus aí, ó. Maneiro. Então, o que eu estava falando? Assim como vocês estão marcando, né, a quantidade de ímpar, vocês poderiam marcar a quantidade par, né, não mudaria muito a estratégia, só teriam essa alteração aí do que é sim, do que é não, e tudo mais. E, então, assim como o anterior, né, você poderia utilizar aquela máquina para computar várias coisas, vários outros tipos de linguagem, fazendo poucas alterações, essa máquina de vocês também, beleza? E basicamente é isso, tá? Então, show de bola, gente. Parabéns aí, Carlos, Alan. Obrigado. Rafael e Fábio. Opa, bom dia, professor. Bom dia. Apresenta aqui ou tu vai colocar aí, Rafael? Eu vou colocar aqui, porque tem aqueles slides no meio que são bastante, então eu passo aqui mais rápido. Show de bola. Tá. Então, pessoal, bom dia para todo mundo.
A dupla sou eu e o Fábio, e a gente vai apresentar a questão 2 da atividade online 4, que consiste em mostrar que uma linguagem, né, é recursiva das duas formas possíveis pela tese de Church-Turing. Vai lá, Fábio. Aí só relembrar esses conceitos aí, né? Uma linguagem L, ela é recursiva, ou Turing decidível, ou decidível, se existe uma máquina de Turing que a decide. E aí, pela tese do Church-Turing, né, um problema de decisão ou uma função, ela é algoritmicamente computável somente se existe um MT que a decide ou a computa. E aí, a conclusão disso é que a gente pode resolver esse problema que a gente pegou para resolver, né, ou mostrando um algoritmo, ou mostrando uma máquina de Turing que decide esse problema. O microfone do Rafael está retornando aqui. Acho que é isso, né? Não sei. Eu não sei porque que o meu microfone está fazendo isso, eu estou usando um fone de ouvido. Pois é, mas acontece isso, estranho. Desculpa, pessoal. Então, como o Fábio comentou, né, então a gente vai mostrar primeiro uma forma de resolver a linguagem a partir de um algoritmo, e depois a gente vai mostrar um decisor, né, que é uma máquina de Turing que sempre para, aceitando ou rejeitando. Então, o algoritmo ele segue da seguinte forma. Primeiro a gente lê o primeiro símbolo não marcado e marca. Se esse símbolo for uma tralha, a gente lê também o próximo símbolo. Porque se o próximo símbolo for outra tralha, essa palavra não pertence à linguagem. Mas se for diferente, a gente aceita, porque já chegou num ponto que a substring, né, que é x, a questão é que a substring à esquerda da tralha tem que estar contida na string à direita da tralha. Mas e se a gente já chegou na tralha, quer dizer que essa string já foi encontrada. Isso vai ficar mais claro no exemplo que eu vou mostrar. E aí a gente tem o passo 2, que é ler o primeiro símbolo não marcado depois da tralha. E aí a gente tem de novo uma bifurcação aqui, que se for o mesmo símbolo, quer dizer que ele está começando a encontrar, está começando a conseguir fazer o pareamento da string com a substring, então ele volta para o início e inicia novamente. Mas se for diferente, aí ele vai desmarcar o que já foi feito para ele poder recomeçar a parear a substring, que é o caso 2.2. E aí, por último, quando todos os símbolos à direita à direita de tralha tiverem sido marcados, a gente vai verificar se tem algum símbolo diferente de tralha desmarcado. Se tiver algum símbolo desmarcado, é porque não tem a substring na string. A gente já passou pela string inteira e a gente não marcou toda a substring, então essa substring não pode ser encontrada. Se não tiver, se já tiver tudo marcado, é porque a substring foi encontrada. Então a gente aceita. Aí eu preparei um exemplinho aqui para isso ficar mais claro, né? Então eu tenho duas palavras, né? Uma eu quero aceitar, que é essa primeira, e a outra eu quero rejeitar. Então eu aplico o passo 1, que seria marcar o primeiro caractere, e o passo 2 seria marcar o caractere após a tralha. Aí, dessa vez, nesse passo, você tem uma bifurcação, que se caso B fosse igual a A, gente faria a gente iria para um lado, e se fosse diferente, a gente iria para o outro. Como é diferente, a gente vai aplicar o passo 2.2, que é voltar desmarcando. E inicia novamente no passo 1. Então, marcamos novamente o A, e no passo 2, lemos o próximo caractere não marcado depois da tralha, que nesse caso vai ser igual. Se é igual, a gente volta para o primeiro caractere não marcado antes da tralha. E aí, no passo 2, novamente, a gente lê o próximo, que seria igual novamente. Então, a gente fica nesse loop, né, de marcar antes da tralha, depois da tralha, verifica se é igual e faz de novo. Aí, a gente chegou no ponto que a gente está marcando o caractere A antes da tralha, que seria o último caractere da substring. No próximo passo, a gente vai ter uma divergência aqui entre os exemplos, né? Porque um eu falei que eu vou aceitar e o outro eu falei que eu não vou aceitar. Então, para a palavra da esquerda,
que o A vai ser igual ao A, o meu próximo passo vai ser ler a tralha, porque eu voltaria para o início para ler o primeiro caractere não marcado. E aí, como descrito lá em cima, quando eu leio a tralha e depois da tralha não vem outra tralha, eu aceito, né? Então, a palavra da esquerda já está aceita pelo nosso algoritmo. No caso da direita, que B é diferente de A, eu volto desmarcando a esquerda de tralha. Daí, no passo 3, a gente verifica se a direita da tralha já foi tudo marcado e se existe algum símbolo desmarcado, que é o que acontece nesse caso. Então, nesse passo 3 aqui, essa palavra da direita, ela já foi, a string, né, que seria o depois da tralha, já foi toda percorrida, pode ver que está tudo marcado, mas a substring não foi percorrida, então ela não foi encontrada na string. Assim a gente consegue definir se a palavra à esquerda da tralha está dentro da palavra à direita da tralha, ou seja, a gente está buscando uma substring na string. E é assim que o nosso algoritmo funciona. Aí pela... Rafael, não sei se tu consegue mutar, cara. Tá, desculpa, rapidinho. Desculpa, pessoal. Deixa eu só catar aqui. Tu quer que eu compartilhe aqui, é isso? Ah, não, beleza, tá. Só bota já pode botar o outro slide aí. Valeu. Tá, então aí pela tese de Turing, o Rafael já falou a primeira parte, que era construir um algoritmo, né, e aí seria essa segunda possibilidade aqui, que era criar uma máquina de Turing que decide o problema. Aí a gente não fez aqui a parte das fitinhas, que como ele já fez a execução lá do exemplo passo a passo, ia ficar meio que mais do mesmo, né? E a intenção aqui é mesmo só mostrar a máquina de Turing e mostrar mais ou menos como seria a execução dela, né? Então, aqui partindo do princípio do primeiro caractere, se a gente encontrar uma tralha, né, e for à direita e encontrar, e indo à direita até e encontrar um símbolo que não for vazio, a gente aceita, né, já que a cadeia vazia ela é uma substring de uma cadeia qualquer de A's e B's aqui. Caso contrário aqui, se ele encontrar uma tralha e encontrar um espaço, ela rejeitaria. Se o primeiro caractere aqui for um vazio, a gente rejeita também. E aí a gente vai para o fluxo mais interessante aqui, é que caso ele encontre algum símbolo que pertença ao conjunto A e B. Aí se ele encontrar aqui um A ou um B, né, ele marca com X, né, esse primeiro símbolo. Ele fica indo à direita enquanto for A e B, e aí no momento que ele achar uma tralha, né, ele vai para a direita enquanto ele não encontrar X, né, porque eu quero encontrar os caras que eu ainda não processei. Se nessa varredura, né, ele achar um espaço aqui, quer dizer que eu não consegui encontrar minha substring, ele rejeita. Se eu não achar se eu não conseguir fazer uma correspondência, né, com aquele primeiro símbolo que eu li lá no início do processamento, eu tenho que desmarcar tudo que eu tinha marcado do lado esquerdo e recomeçar, né? Eu volto para a primeira parte aqui para tentar achar de novo a minha substring. E aí, no caso de sucesso, né, onde quando conseguir fazer uma correspondência no lado direito com um símbolo que eu li do lado esquerdo, eu marco esse cara, né? Volto até a tralha, depois eu volto até o X que estava marcado, eu escrevo esse caractere que tinha sido marcado com X com o caractere que eu estou processando agora, vou para a direita e recomeço, né? Vou tentar fazer o casamento do segundo símbolo da minha sequência. E aí, se em algum momento, né, desse processamento aqui, eu escrevi o meu alfa lá do lado esquerdo, né? Eu fiz uma correspondência do lado direito com o lado esquerdo, fui para a direita e achei uma tralha, quer dizer que eu consegui fazer uma correspondência completa da minha sequência do lado esquerdo com alguma subsequência do lado direito. E aí, minha máquina termina aceitando o processamento, né, dessa entrada específica. E aí a gente finalizaria aqui.
Beleza. Bom, só deixa nesse slide aí. Aí Faltou um slide final, pessoal. Ah, tá. Vocês vão... vocês ainda estão apresentando ou já acabaram? Não, acabou. Acho que tá. ele falou que faltou um de fim ali, né? Tranquilo. Não tem problema não. Bom, parabéns aí. Show de bola. Então, vocês apresentaram muito bem, parabéns. A explicação algorítmica, né, o primeiro passo, realmente, isso eu mencionei já em aulas anteriores, né, quando a gente fala da tese de Church-Turing, existe uma correspondência entre duas coisas, né, o algoritmo e o decisor. Então, vocês primeiro explicaram o algoritmo, né, alto nível assim, ficou claro, o exemplo também, onde uma vai ser aceita e outra não, e depois um decisor que está bem direitinho aí. Só talvez uma observaçãozinha ou outra que tinha no algoritmo, mas acho que um decisor não está isso. Aí no primeiro passo, né, você tem o tralha, você vê a tralha, aí você vai para a direita, aí se não é branco, você aceita, mas se não é branco, significaria também poder ser outra tralha, né? Então, era só ter cuidado aí do símbolo específico não poder ser tralha nesse diferente de branco. Sim, ter esse... Não considerou esse problema aí, né? Porque para você o diferente de branco significa ser A ou B. Isso. Mas poderia ser o tralha porque está no alfabeto da fita, tralha. Tralha não está no... isso. Tralha não está em X e W, né? Acho que é X e W, né? X é a subcadeia de W, alguma coisa do tipo. Mas no alfabeto pode estar. Então, essa atenção aí, eu acho que ficou faltando esse detalhezinho aí, você adicionar, certo? Eu acho que aí na frente, eu só não consegui enxergar, talvez, quando o X é maior do que W. O X, no caso, é a primeira parte, né? A parte da esquerda. Ou me perdi em algum lugar, não sei se só vocês comentaram no algoritmo, mas ele deveria parar aí, né? Ele não deveria aceitar também. No algoritmo, se x for maior que w, o que vai acontecer vai ser que ele vai percorrer w inteiro e não vai ter terminado de marcar o x. Verdade. Então, por isso ele não vai aceitar, entendeu? Não vai aceitar. Isso aí. Aí tem isso aí também, né? No decisor. Voltar no decisor. Porque é justamente o caso que ele comentou, né? De você ter... Eu acho que seria esse primeiro ramo aqui, né? Ele vai enquanto não for X. Se for espaço, ele morre ali, né? Isso. Beleza. Tá, acho que é só isso que eu tinha para complementar. Mas vocês apresentaram muito bem também, e é isso, gente. Tá, show de bola. Parabéns aí, de novo, a vocês e também aos demais que Valeu. muito bem. Obrigado, professor. Peço desculpa aí pelo retorno do meu áudio. Eu acho que eu sei eu acho que o volume tá alto, não tá não? Posso ver depois. Eu acho que o som do seu fone tá saindo e tá entrando no microfone. Aqui já tá no mínimo, assim, tá bem baixo já. Tá baixo? Uhum. Agora eu tô ouvindo. Quer dizer, agora não tô me ouvindo. Não, eu tô me ouvindo sim. Não, eu vou ver. Eu não sei, eu vou ver se eu entendo depois com ele aqui. Tentei acompanhar lá pelo mousezinho, a explicação da MT ao invés de falar. Mas tá tudo bem. Mas... Travou tudo aqui. Agarrou aí. Achei que travou mesmo. Eu pensei que tivesse sido eu. Luiz, tá agarrado aí, Luiz. Tá ainda. Sua voz tá robótica e o vídeo tá travado. O que, Luiz? Você disse que não vai ter mais prova, é isso? Ô, Glória, ô, Glória. Eu acho que foi isso que ele disse. Vamos sair logo antes que ele fale outra coisa. Bom, se o professor insiste, né, a gente faz esse sacrifício aí de não ter. Estava preparado.
Tá travado? Acho que tá voltando. Tá um pouquinho, mas tá voltando. Pô, mas foi do nada. O professor abandona a turma durante a apresentação de trabalho. Ixi, travou de novo. Mas... Cadê os comentários do Pedro? O Pedro tem os melhores comentários nessa hora. Tirei o microfone para ver se voltou. Tá, A voz melhorou quando você tirou a câmera. Melhorou? Ainda tá travando um pouquinho, mas agora dá pra entender. Pelo menos aqui pra mim, não sei pra galera aí. Poxa, vou tentar rotear do celular, então, pera aí. Ô, Arnaldo, isso aí é o teste de Turing. A gente tinha que descobrir se a gente estava tendo aula com uma máquina o tempo todo. Boa, bom. Eu acho que era isso. O teste de Turing. Voltou, Luiz. Falei. Fizemos o teste de Turing. Voltei. Voltou. A máquina. Então, tá legal agora? Estão me ouvindo? Eu rotei aqui no celular. Estamos ouvindo. Tá funcionando? Sim, tá funcionando. Tá, não falei nada que vocês não vão ter prova não, hein? Hein? Em que momento começamos com a máquina? Alguém conseguiu sentir aí a diferença do momento que a gente começou com a máquina? Acho que é agora, porque tá falando que não vai ter prova. Muito bem, muito bem. A máquina era mais boazinha, viu? Né? Bom, tá bom, gente. Ó, acho que vocês já terminaram a apresentação, então tá show de bola. Realmente vocês fizeram tudo, e mais um pouco até do que eu pedi, né? Por exemplo, só a observação mais geral, não precisava ter demonstrado os detalhes do lema do bombeamento lá, que a linguagem não era a língua de contexto lá do Raslan e do Jailson, mas vocês completaram bem, né? Complementaram bem, ficou bem autocontido tudo. Não só vocês, mas os outros também, né? Os exemplos, vocês fizeram os exemplos, então ficou muito bom, tá? Bom, agora, enfim, estou aqui para tirar dúvidas. Na verdade, eu acho que durante a apresentação, acho que foi bom até para revisar um pouco essa matéria, né, essa parte final. Não exatamente completamente final, porque não tem a parte de teoria de complexidade. Mas, por exemplo, tem a parte de indecedibilidade, linguagens que não são recursivamente enumeráveis, né? Vocês complementaram um pouco com isso também. Mas, enfim, é isso. Vocês têm alguma coisa para falar? Alguma dúvida? Ô Luiz, naquela outra apresentação nossa, a gente, um da dupla postou para você lá no Google Classroom. Nessa Avião 4 é mesmo esquema? Um dos dois? Pode ser o mesmo esquema, não tem problema não. Que eu vi que você postou lá uma atribuição dessa Avião 4, acho que ontem à noite, hoje de manhã, não sei. Quando eu coloquei as instruções, eu já coloquei a data limite para hoje, né? Ah, tá. Então foi a notificação que eu recebi, então. Vocês postem lá hoje de novo essa avaliação, né, no caso, e só um da dupla. Beleza. E a nota, realmente eu não postei a nota da primeira apresentação para esperar essa e também a prova de quinta para fazer uma avaliação mais global aí nesse sentido de vocês. Tá? Pode falar, Rafael. Professor, posso tirar uma dúvida da lista 6? Claro. Lá na lista 6 tem uma questão que pede para mostrar que a interseção de duas linguagens recursivas é recursiva. Aí eu fiz essa questão de um jeito, assim, no meu ver, menos formal, entendeu? Quando eu fui rever as aulas, eu vi que tem um slide que você explica de um jeito que eu considero bem mais formal do que eu fiz. E aí eu queria saber, assim, no caso de uma questão dessa, tipo, cair na prova, você estaria errado porque eu tentei explicar ela de um jeito mais tipo assim, mais verboso do que do jeito matemático? Eu queria saber, tipo, se existe esse tipo de diferença para você. Não, se tiver correto o seu jeito, então não tem problema não, desde que esteja claro, né? Não, sim, claro. Formal, se seja porque, claro. tipo assim, eu escrevi uns 3 parágrafos de exemplo, aí eu fui ver lá no slide e você botou, tipo, umas 2 linhas mostrando umas regras de conjunto, entendeu? Isso. Aí eu fiquei,
não sei será que eu viajei aqui, sabe? Tipo, mas beleza, então. É. Era só Você isso quer mesmo. mostrar como é que você fez? Não, deixa pra lá. Tá Eu bom. fiz no caderno, eu fiz que tá tudo bem. Qualquer coisa, quiser mandar um e-mail também, ou colocar no Classroom, eu vejo lá direitinho se quiser. Tá, pode ser, eu vou preparar depois então. Tá, beleza. Obrigado. Ô, Luiz, Tem. eu acho que lá na hora de colocar no Classroom, eu acho que os dois da dupla tem que pôr para na hora que você for lançar a nota, né? Não precisa não. Tem como eu postar nota mesmo sem você ter Tem postado. atividade. Ah, beleza, então. Tá? Então, a matéria, vocês estão entendendo bem? O que vocês estão com dúvidas em alguma parte? Como é que Pô, tá? agora já tá bem melhor do que antes. Já tá começando as coisas fazendo um pouco mais de sentido. Mas Foi você que ia tirar o final de semana para estudar, né, Rafael? então, eu tava, porque, tipo assim, eu tava me dedicando para umas outras matérias também. Esse foi o primeiro fim de semana que eu pude me dedicar integralmente, assim, tipo, pra ver mesmo. Tanto que eu mandei bastante e-mail, né, professor? Não, eu achei que você recebesse e-mail seu a cada minuto, mas só foi 1 ou 2. Não, pô, que isso. Mas eu já tô começando a me sentir um pouco mais confortável em relação à matéria. Mas, pô, o pulo da parte de Turing para a primeira parte é bem grande, assim. É um negócio bem diferente, eu achei. Eu vi no outro dia, quando eu precisei ver o computador na sexta, aí vocês ficaram conversando entre vocês aí, eu notei isso na maioria, né? Vocês acharam bem mais complicado essa segunda parte? Tem mais conteúdo nessa segunda parte, né? Eu já fiz essa matéria na graduação, né? Então, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu tive a mesma sensação antes. Eu acho que é um jeito de pensar muito diferente do primeiro. O primeiro você meio que tá sempre construindo um negocinho ali, até tem umas questões mais indutivas, né? Mas você basicamente tem que entender o funcionamento de um autômato e depois você consegue extrapolar isso. Agora a parte, principalmente o finalzinho, que é a parte que você fala de intratabilidade, teoria da complexidade, essa parte aí é bem, sei lá, é bem diferente de tudo que a gente costuma ver, entendeu? Mais Realmente, quando eu pergunto, por exemplo, ano passado eu postei um formulário, né, para os alunos comentarem e tal. Aí muitos sentiram mais dificuldade no lema do bombeamento. Mas eu acho que isso vocês não, né? Eu acho que vocês entenderam bem o lema do bombeamento, né? O lema do bombeamento até que vai, é trabalhoso, né? Tem umas linguagens que são complicadas, né? Mas o problema, assim, nem é a instrumentação, mas o entendimento mesmo do que o que significa aquele enunciado e a técnica, como é que é a utilização e tal. O entendimento, pelo menos para mim, é ok. A aplicação, eu ainda, tipo, não é uma das coisas que eu me sinto mais confortável de fazer nessa matéria, entendeu? Talvez eu prefira até construir uma máquina de Turing do que aplicar o lema de bombeamento, mas acho que é mais uma questão pessoal mesmo, entendeu? Uma coisa que eu acho que ajuda, isso ajudou, né? Nessa disciplina também ajudou comigo no semestre passado na disciplina de mineração de dados, é que quando você tem essas atividades em que você faz duplas, você faz a turma interagir, estudar junto, isso normalmente faz entender melhor, né? Pelo menos para mim, assim. Tipo, eu acho que essa interação com todo mundo fazendo os exercícios, comentando, apresentando, né? Eu acho que isso faz amadurecer o conteúdo assim, de uma forma maior dentro de você. Então, acho que isso, tipo, pegando essa parte agora que a gente teve esse estudo para apresentação e antes da prova e tudo mais, eu acho que deu uma amadurecida bem no conteúdo que tem, para deixar um pouco mais tranquilo. E ter um pouco menos também de matéria, né, nessa segunda parte da prova, também já deixa um pouco mais direto, né? Fico mais essas coisas de máquina de Turing, não tem mais a LLC. Então, tipo, de não ter aquele conteúdo inteiro que seria da segunda parte para a prova também deixa um pouco mais tranquilo assim. Acho que a parte que eu estou mais na dúvida, principalmente, é a parte de teoria da complexidade, mas é porque
justo isso, né? Tipo, é uma coisa que acabou a gente não colocando um exercício, uma apresentação junto também sobre isso. Então, a gente, vamos dizer assim, que foi a coisa que a gente viu menos. Então, fica mais É, só uma aula, né? Para ver muita coisa. Bom, mas se tiverem uma pergunta, vocês me perguntem. Essa parte de complexidade é bem filosófica, né, cara? É uma discussão assim que às vezes parece até que a gente está em uma aula de filosofia. Realmente você tem, nesse momento de complexidade, uma coisa mais refinada, né? E talvez você sabe que consegue resolver. Você tem um jeito de resolver, inclusive. Sempre o força bruta vai resolver. O problema não é esperto, né? Mas não é esperto porque não tem como ser esperto ou é porque você não é esperto? Essa aqui é a indagação que a gente tem. E a gente consegue também ter essa resposta no sentido, não é esperto. Mas não é esperto não é só porque eu não sou esperto, é porque todo mundo acha que não é esperto, né? Então, você fazer uma redução de NP completude, basicamente é isso. Você está colocando o seu problema tão difícil quanto o outro que inúmeras outras pessoas falaram que também é difícil. Basicamente é isso. Tem um exemplo daquele do casamento no livro do Gary Johnson. Isso. Ele fala exatamente disso. Ele até o fala, Gary Johnson tem exatamente essa contextualização que eu estou falando, né? É. Na verdade, eu estou só repassando o que está no livro dele. Ele apresenta um problema de casamento que ele coloca homem, mulher e coloca um sexo que poderia casar tanto com homem quanto mulher. Você já viu esse problema? Espera aí, rapidinho. Qual o nome desse livro aí? Gary Johnson, deixa eu ver o nome dele. Aqui. Eu sei o autor dele. Esse aqui, ó. Computadores e intrabilidade, isso? Intratabilidade. Isso aqui é a principal referência da completude ao livro do Gary Johnson. O guia que você tem já, esse livro é super antigo, e, assim, ele é lindo, ele tem toda essa parte de complexidade. Na verdade, ele não fala muito sobre autômatos nem coisas do tipo, né? Ele define o que é P e NP, né? Ele fala de máquinas de Turing e tem um guia de inúmeros problemas que são NP completos e as ideias das demonstrações. Basicamente é isso. E nessa parte de motivação, né, de NP completude e tal, então, basicamente está aqui, ó. Então, tá vendo? Dentro de NP, você tem P. E tem esse subconjunto aí dos NP completos, que é esse momento de você... é muito difícil, então bota ele lá dentro de NP completo. Basicamente é isso. Tem máquina de Turing aqui, tá vendo? Não sei se dá para ver direito, mas enfim. Esse livro é excelente, né? Mas ele se encaixa mais para cursos de NP completude, de técnicas de algoritmo, né, de complexidade de algoritmos, e não tanto de teoria da computação, assim. A não ser se tivesse mais tempo, aí seria muito bom. Fala aí, o Rafael. É mais uma recomendação para a galera que gostou dessa parte de NP completude. Tem um artigo muito famoso, que são os 21 problemas do CARP. Isso. E eu recomendo a leitura, se alguém quiser começar a dar uma olhada nesse tipo. É um artigo, acho que dos anos 70. Isso. Ele descreve 21 problemas... Oi? Inclusive, essa tabela, existe uma atualização dela atual. Aí eu já não sei. Mas ele descreve 21 problemas NP completos. São vários problemas que a gente já ouviu falar antes, mas a gente nem fazia ideia de que eles seriam NP completos. Então, é uma leitura muito interessante, super recomendo. E, basicamente, essa ilustração que eu estava mencionando. O chefe passa uma atividade para ele e aí ele não consegue resolver. Mas o argumento que ele dá para ele, eu não consigo resolver, mas não sou só eu, é essa infinidade de pessoas que também não conseguem. Então, é basicamente isso que a gente quer fazer nesse momento, né? Então, bom, mas é feito de curiosidade, né? Assim, essa conversa mais informal sobre o assunto. Mas sobre
algum detalhe nessa aula, que vocês tenham alguma dúvida, vocês me perguntem, tá? Se vocês têm alguma coisa a falar agora sobre isso? Pô, professor, eu queria só fazer um comentário. Tem uma questão na lista 6 que você pede para dar uma olhada ou revisar a transformação de máquina de Turing não determinística para uma máquina de Turing de uma fita. Seria mais fazer um comentário porque, assim, quando eu via a videoaula, eu revia as videoaulas, eu não foquei tanto assim. E aí, quando você falou para revisar, que eu parei para de fato prestar atenção, pô, eu percebi que... Eu achei interessante esse método, sabe? Tipo, de buscar o conteúdo, e aí quando eu revi focado nessa questão da máquina de Turing, pareceu que, sei lá, eu peguei melhor o conteúdo. Então, assim, se futuramente, sei lá, você for montar mais listas e incluir esse tipo de questão, eu acho válido, acho bem interessante. Pelo menos para mim funcionou bem, eu consegui pegar bem essa na verdade, parte. o que você está falando é muito importante, Rafael, porque realmente faz parte, inclusive, que eu peço do estudo de vocês para quinta-feira. Entendam bem essa transformação, não só essa, mas as outras que talvez tenham, tá? É porque a gente vê muitas coisas no automático também, né? A gente quer muito aquele negócio de consumir informação e talvez não foque tanto em alguma coisa que era interessante. Aí quando você bota lá, por exemplo, dá uma revisada nesse assunto específico, quando eu li isso, eu pensei, pô, isso aqui é importante. Eu peguei papel, folha, olhei lá e, pô, fez todo sentido para mim. Então, assim, pelo menos claro o meu jeito... Oi? Ficou clara a explicação? Sim, bem claro. Pelo menos do meu jeito de aprender, foi muito interessante esse tipo de orientação, entendeu? Tem um feedback aí. Tem coisa que talvez exista nos livros, pelo menos era a ideia que eu tinha quando eu estava estudando, né, fazendo a disciplina, ou que o professor falava muito rapidinho, por exemplo, essa parte de transformação de máquina de Turing não determinística para determinística. Quando eu fiz a disciplina, o professor falou em 2 linhas e pronto, sabe? Converta em uma máquina de 3 fitas, utiliza a primeira para tal coisa, a segunda para tal coisa, a terceira para tal coisa e pronto. Mas, sabe, até eu senti um pouco isso também em alguns livros, de não serem tão passo a passo na transformação. Por isso que, pô, me deu trabalho para fazer, né? Então, é interessante que vocês entendam também isso. Eita, nós! Tiroteio. Caramba! Aí, título do vídeo. Tiroteio durante a aula. Eita, bota isso mesmo aí, veja o que acontece. Caraca, foi muito alto. Turma do período passado, irritada com a reprovação, resolve tirar satisfação. Resolve assustar o professor, né? Valentões da turma 2020.2. Até Felipe se assustou ali. Então, sobre isso de transformações e tudo mais, eu tento ser o mais beabá possível, né, nas aulas, então estudem bem essa parte, porque eu acho isso relevante, tá? Bom, não posso, assim, aí o que eu faço? Na quinta-feira, então, às 6h30, vocês vão ter a prova, aí 9 horas eu entro aqui para conversar com vocês, trocar ideias de como é que vocês estão indo. Tudo bem assim? Desculpa, como é que ficou então a questão da prova? Vai ser às 7 da manhã? 6h30. 6h30. Caraca. Tá muito cedo? Você pode fazer às 7. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. Mas, enfim, se fosse de 9 até as 11 também deveria dar tempo para isso, tá? É só para vocês ficarem mais relaxados um pouquinho aí. Beleza. Legal? E é isso. Para vocês me mandam e-mail, posta lá dúvidas. Mas se vocês postarem algo no Classroom, confirma lá, me manda um e-mail, porque realmente tem coisa que eu não recebo. Então, eu não vou ficar entrando, né, para ver se vocês estão com dúvida, mas me manda um e-mail só para dizer, botei uma dúvida lá. Aí eu entro no Classroom e respondo. Ok? Beleza. Obrigado, Luiz. Tá ótimo. Legal? Valeu, gente. Então, falou. Obrigado a vocês aí. Valeu. Pelo tempo de vocês e tal, pela dedicação. E até quinta-feira. Vou encerrar aqui. Valeu. Falou, Luiz. Um abraço abraço. aí. Tchau.